Vota Piauí 2018. Eleições OAB. Candidato à presidência da OAB Piauí pela Chapa 1, advogado Lucas Vila. Estou preparado sim, Pedro. Estou bem preparado para o exercício dessa função e desse desafio, que é muito grande, mas já tenho experiência de gestão de ordem. Estive participando ativamente dessa gestão, que foi uma gestão extremamente bem sucedida. 20 minutos dedicados à candidata Georgia Nunes. Eu tenho isso como uma missão. Eu decidi colocar meu nome à disposição da instituição, à disposição principalmente da classe da advocacia piauiense, porque acredito que nós precisamos superar essa situação de omissão e de inércia da OAB. A casa precisa ser arrumada. O terceiro candidato a ser sabatinado nesta quinta-feira é o advogado Celso Barros Neto. O projeto que nós temos não é um projeto pessoal de ser presidente da OAB, até porque nós temos que acabar com essa história, Pedro, de que a OAB seja uma entidade presidencialista, em que o presidente quer comandar tudo, quer centralizar tudo dentro da sua sala de presidente da OAB. A partir de agora, vamos conversar com o Carlos Henrique, advogado. E eu estava à frente nas pesquisas. Foram feitas as pesquisas, eu mostrei as pesquisas, apresentei minhas pesquisas e não foi cumprido. De última hora, o Edson Sá se retirou e apresentaram a doutora Georgia Nunes, que por vários momentos disse que não seria candidato. Então, minha consciência está tranquila. O senhor não teme, não, doutor Lucas Vila, essa reviravolta da candidata da oposição, vindo de lá para cá, nessa reta final da campanha? Dalcírio, realmente a gente tem acompanhado com muito cuidado as pesquisas de intenção de voto, inclusive fazendo pesquisas para consumo interno com institutos sérios. Desde janeiro que a gente faz pesquisa e acompanha as evoluções. E o que a gente vem percebendo é que nossa candidatura cresce, é bem recebida na capital, vem sendo cada vez mais bem recebida também no interior e nas subseções. Isso é uma crítica hipócrita que vem sendo colocada em relação à nossa chapa. É uma grande hipocrisia. Eu tenho muito orgulho de todos os apoios que tenho recebido, tanto dos grandes escritórios como dos pequenos escritórios, dos advogados da capital e dos advogados do interior. E não escondo nenhum dos apoios que tenho recebido, todos eles são expostos. Ao contrário dos meus colegas que têm escondido os seus próprios grandes escritórios que possuem, basta falar do grande escritório do vice-presidente, que é candidato à presidência, que tem um escritório até muito melhor do que o meu, muito maior do que o meu, que tem uma sala alugada há muito tempo e não tenho nenhuma vergonha dela. Mas, assim, para mim, é um discurso totalmente hipócrita. Essa tecla de que o doutor Lucas é ausente, foi ausente? Não, pelo menos para alguns pontos efetivos ele foi. Com relação, por exemplo, às comissões, houve realmente uma todas as comissões, ele coordenaria todas as comissões, não coordenou. Infelizmente, nós temos como provar isso através dos registros da casa, não é invenção, absolutamente. Eu admiro, claro, todos os candidatos têm seu interesse de ser realmente participar mais da OAB, mas infelizmente na oportunidade que lhe foi conferida, eu rodei mais o Piauí do que ele. Chapa 1 tem uma ligação direta com o governador do estado e a prefeitura, governo do estado e prefeitura. Chapa 3, ligações com políticos, inclusive fornecendo aviões para fazer suas viagens. Chapa 3 do Celso Barros? Não, da doutora Georgia. Chapa 4... De avião? Sim. Chapa 4, doutor Celso, é vincular, o presidente e um procurador e a vice-presidente é uma defensora, não quero fazer, não que seja demérito, pelo contrário. São louváveis, estudaram, têm um mérito, mas para gerir a ordem, o advogado e a advogada quer um advogado militante, que trabalha os 30 dias e para pagar suas contas no final do mês. Infelizmente, e infelizmente mesmo digo isso com tristeza no coração, Tony, a gente vem sido vítima de ataques pessoais, ataques à nossa honra, à nossa dignidade, à nossa imagem, que atinge a nós, atinge as nossas famílias, jamais. Não. Porque numa eleição para a OAB, numa eleição para advogados, que busca o voto dos advogados, eu acho que esse tipo de postura não combina com quem quer dirigir a ordem. O senhor tem sido vítima de fake news? Totalmente. O Conselho Federal assim o disse. E esses empréstimos foram tomados sem que o Conselho Seccional aprovasse, ou seja, em violação ao próprio regulamento interno de controle de fiscalização. Os conselheiros seccionais deveriam ter se posicionado sobre isso, mas a diretoria não submeteu os empréstimos ao conhecimento do Conselho. Quanto foi o empréstimo? A classe também não foi ouvida. Os empréstimos foram tomados em 2016 e em 2017. Tem valores? Somam mais de R$1 milhão. Eu andei sabendo disso. Olha, apesar de eu ter um mandato de conselheiro federal, as minhas atribuições dizem respeito ao Conselho Federal. Eu nunca ordenei uma despesa na OAB,
Nunca participei de nenhum tipo de contratação com quem quer que seja na OAB. Então, fala que... O senhor não foi consultado? Jamais fui consultado se gasta isso, se gasta aquilo. Inclusive, é um fato público e notório que a situação financeira hoje é delicadíssima. Isso não é fake news, Douglas. Isso é uma auditoria do Conselho Federal. Eu trabalho com responsabilidade. Quem me conhece sabe. Eu só trabalho com a verdade. Eu jamais iria imputar qualquer... Doutor. Acusação pessoal. A gente recebe muito essa crítica, Tony. Inclusive, brincam com a gente, chamando a gente de OAB Mirim, né? Dizem que qualquer menino hoje fala em nome da OAB. E a gente vê isso com muita positividade, com otimismo, porque a gente acha que todo advogado e advogada deve sim falar em nome da OAB. Nós tínhamos 53 comissões que funcionavam especialmente com o trabalho voluntário de jovens advogados, de advogados que queriam trabalhar e que estavam à disposição de trabalhar. Hoje as comissões estão fechadas. As comissões que existem graças ao esforço pessoal de poucos presidentes. Muitos presidentes renunciaram. Eu cito o exemplo da Comissão da Mulher Advogada que eu presidi em 2013 a 2015. Ela já mudou de presidência várias vezes e ela simplesmente deixou de funcionar. Dificuldade tem alguém dizer que eu não trabalhei a OAB. Nunca ninguém chegou, principalmente da chapa do Dr. Chico Lucas, e disse que eu não trabalhei pela OAB. Mas eu digo quem não trabalhou na chapa dele. O nosso grupo disse. O Dr. Lucas Vila, claro. Isso é notório. Claro. Isso está lá, as atas das comissões que ele não participou, as licenças. Ele é o coordenador das comissões. Não houve a coordenação das comissões, não houve um registro sistematizado de políticas, de planejamento de ações das comissões. Isso não sou eu que estou dizendo. Os anais da OAB dizem isso. Que o modelo de gestão que aí está não favorece a advocacia. E eu queria dizer, inclusive, que esse modelo não cumpriu com a grande maioria de suas promessas que o elegeram. E posso citar aqui 5, rapidamente. Custas mais acessíveis. Você, advogado e advogada, tem presenciado os custos mais acessíveis? Não. Transparência? Também não. Redução de gastos? Também não. Não, Douglas. Uma das propostas que o senhor tem apresentado é das salas de estudo descentralizadas. Qual o objetivo dessa proposta, dessas salas? Douglas, nós implementamos nessa nossa gestão um modelo revolucionário de escritórios compartilhados, que foi o modelo do OAB Office, né? O OAB Office é uma estrutura em que o advogado que não tem ainda seu escritório pode ter um local para trabalhar que tem para ele salas de atendimento, salas de reunião, computadores, impressores, scanner, para que ele possa fazer seu trabalho. A nossa ideia é aglutinar também no modelo do OAB Office salas de estudo e descentralizar o OAB Office por todas as zonas urbanas de Teresina e em todas as subseções do Piauí. Porque nós percebemos, Douglas, que a sala de estudo da OAB já não era suficiente para a demanda de advogados que estão interessados em estudar para os concursos públicos, por exemplo, que querem enveredar pela carreira da advocacia pública, por exemplo. E nós entendemos que a OAB deve fomentar e deve fornecer espaços adequados para os advogados que querem estudar. Então, a nossa ideia é descentralizar a sala de estudo da OAB pelos bairros, fazendo isso paralelamente à estrutura do OAB Office, em todas as zonas urbanas de Teresina. Vamos começar, inclusive, pelo Disseu. Eu tenho 2 grandes destaques. Primeiro, retomar a defesa intransigente das prerrogativas dos advogados. E esse diálogo com as instituições. Fazer com que a OAB volte a ser protagonista e defenda os interesses da advocacia, as prerrogativas. As prerrogativas, Tony, elas não são privilégios da advocacia. Elas são direitos do próprio cidadão. Para que o advogado possa agir de maneira independente, em pé de igualdade, com o magistrado, com o promotor, com quaisquer dos poderes. Em defesa do seu preciso cliente. que as prerrogativas asseguradas no Estatuto da OAB sejam respeitadas Ainda pelas tem autoridades. muito respeito, doutora. Hoje nós temos uma cultura de nota. Violação é a todo tempo. O advogado do interior tem suas prerrogativas violadas desde serventuários da justiça, policiais, delegados, promotores, juízes, todos os dias. Já se torna corriqueiro. E aí você se acostuma com isso como se fosse uma coisa normal. Isso não é normal. A OAB, colega advogado, colega advogada, vai voltar a defender os seus interesses. Isso é compromisso que a Georgia está firmando com todos vocês. Nós temos uma proposta muito séria com relação às prerrogativas da advocacia. Ou não? Pedro, Douglas, Tony e Telcírio, o advogado não pode ser desrespeitado ao sair de casa e ir para o trabalho. Mas todo dia é. Todo dia é, e não deve ser. Nós temos que impor o respeito, e o respeito começa com o dever de casa. O que nós temos de fazer para minimizar isso e abolir isso? Primeiro, nós temos que criar a Procuradoria-Geral da OAB.
Essa Procuradoria vai fazer um concurso público para 8 procuradores. Esses procuradores vão fazer todo o apoiamento jurídico para que haja o Tribunal de Ética funcionando da melhor forma, a OAB nas suas políticas de combate, de ação e reação às causas públicas, ações de constitucionalidade, ação civil pública, enfim, assessoramento jurídico para a sociedade que ela faz. Ela tem um corpo jurídico para isso e também, claro, para as prerrogativas. Nós queremos profissionalizar a defesa das prerrogativas na medida em que nós tenhamos profissionais pagos, advogados pagos para essa defesa das prerrogativas. Então, eu não admitirei, enquanto presidente da OAB, se Deus me der a graça de ser eleito, não titubearei em representar qualquer autoridade pública constituída que ela, porventura, for arbitrária com a advocacia. E, para tanto, eu estarei munido de uma Procuradoria-Geral da OAB que me dará suporte para isso e assinarei, sem titubear, qualquer representação contra quem for. Criaremos núcleos regionais de defesa da advocacia. Através de teste seletivo, contrataremos 4 advogados ou advogadas para trabalhar em prol da advocacia, colocados nas subseções. Procuradores. Exato. Com isso, ganha-se a advocacia das subseções, que no raio de 200 quilômetros terão um advogado contratados e pagos com o nosso dinheiro da advocacia para trabalhar em prol da advocacia. E Teresina também ganha, porque terá um advogado apenas para Teresina e região circunvizinhas. Também criaremos bibliotecas e salas de estudo descentralizadas na zona sul, sudeste e norte e também nas subseções. Todas as subseções possuem salas ou não utilizadas ou subutilizadas. Criaremos salas de estudo nas subseções também. Iremos lutar junto ao Tribunal de Justiça pela implantação de turmas recursais regionais. Você, advogado e advogada, sabe o que eu estou falando. Quando o seu processo chega na turma recursal, pelo menos 3 a 4 anos, eu sendo aqui bem generoso. Iremos lutar pela criação de turmas recursais para que possamos desafogar as turmas recursais de Teresina, as regionais, né, no caso, sim, e Parnaíba e Pix, aproximando a subseção também das turmas recursais. E iremos também lutar incansavelmente pela reavaliação da agregação de comarcas.